Até pouquíssimo tempo atrás, qualquer ideia de aplicativo que você tivesse, provavelmente nunca saía do papel. Isso porque todo mundo já teve uma ideia que realmente, pelo menos para ela, era uma ideia genial, só que infelizmente nem todo mundo sabia programar. Mas agora, com inteligência artificial, o jogo mudou. Com apenas frases, assim como você utiliza o ChatGPT, você consegue construir com a plataforma do Lovable aplicações incríveis e super completas sem precisar saber nada de programação. E ao longo desse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para construir a sua primeira aplicação e em menos de uma semana lançar ela no mercado. Então vamos lá, vamos colocar nossa mão na massa. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafa Voz. Nesse canal você aprende tudo o que você precisa para tirar a sua ideia do papel. Aqui a gente já criou vários tipos de aplicações diferentes. Já copiamos o Airbnb, já criamos o MSN, integrações com WhatsApp, sites, landing pages, enfim. É realmente um canal completo para você aprender a construir qualquer tipo de aplicação que você queira. Então, se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a deixar o seu like e se inscrever, porque realmente, além de me ajudar demais, vai fazer com que você acompanhe toda essa minha jornada aqui no canal. Mas eu não gosto de enrolação, então vamos colocar a nossa mão na massa. Bom, então a plataforma que a gente vai estar utilizando hoje vai ser essa daqui, chamada Lovable. O link para ela vai estar aqui embaixo, e se você se cadastrar por esse link que está aqui na descrição, você ganha créditos extras dentro dessa plataforma. Mesmo que você já tenha, inclusive, uma conta no Lovable, eu aconselho você a criar uma outra conta utilizando o link aqui de baixo, que além de você apoiar o canal, você também vai ter esse benefício incrível. Bom, agora que você já acessou essa plataforma pelo link daqui embaixo, já criou sua conta, você vai se deparar com essa imagem aqui. Exatamente aqui que a gente começa a nossa aplicação que a gente vai desenvolver ao longo de todo esse vídeo. Obviamente, como eu falei, sem precisar programar, apenas utilizando frases, pode ficar tranquilo. Bom, mas então vamos iniciar a nossa aplicação aqui, finalmente. Bom, então para isso a gente tem que começar com uma frase. Vamos criar uma aplicação para nossa empresa, para gerir ali os funcionários que tem nela. Então vamos lá, coloquei aqui, crie uma plataforma interna de gestão de funcionários e vamos enviar. Nesse momento você vai se deparar com esse layout aqui, né, que é um pouco diferente do nosso layout inicial, onde você vai ter um chat aqui do lado esquerdo e do lado direito é onde a gente vai começar a ver a nossa aplicação ser construída. Então, o resultado de fato que a gente vai ter do nosso site. Aqui ele já vai começar a responder exatamente como funciona a nossa experiência no ChatGPT, né? A gente vai ter um prompt, depois a gente vai ter o que ele está respondendo a partir daquele prompt que a gente enviou anteriormente. E olha só, vou criar uma plataforma moderna de gestão de funcionários com design profissional e corporativo. Ele diz aqui a parte de design que ele está se inspirando. Aqui ele diz a parte de recursos, né, que vai ter dentro do nosso site. Então, um dashboard, uma lista completa com os funcionários, uma visualização de perfis detalhados, enfim. Tudo bem completo, né? Em pouquíssimo tempo ele diz, então, que a plataforma ela já foi criada, o sistema de gestão está completo. Então, vamos ver como é que tá. Olha só, já abriu aqui para mim. Eu vou fechar, só clicar nessa setinha aqui, na verdade, nessa abinha, né? E olha só, a gente tem um dashboard bem bacana, tá? Inclusive, ele criou todas essas páginas aqui para mim. Então, tem uma parte de dashboard, a gente consegue ver o total de funcionários, os funcionários que estão ativos, os departamentos, quem está de férias. Os funcionários aqui, eles ficam listados, né? E eu posso editar aqui o cadastro deles. Tem aqui um departamento, tem também a separação por departamento, né? Então, tem aqui embaixo a parte onde a gente adiciona um funcionário, beleza? Então, tá um sisteminha bem bacana, né? Óbvio que tá bem simples. Tem dados aqui totalmente fictícios, né? A gente não registrou esses nomes em nenhum momento. E esse é exatamente o segundo passo que você pode dar. Obviamente, a gente poderia passar muito tempo, né, conversando com ele, fazendo algumas alterações por aqui no nosso chat, né? Por exemplo, eu quero que em vez de azul seja verde. É só você mandar que ele faz a alteração. Vamos até fazer isso, então, para você entender mais ou menos como é que funciona essa dinâmica. Então, eu falei aqui, ó, mude a cor de azul para verde e ele já vai enviar mais um prompt e agora ele vai começar a pensar nesse nosso prompt, né? E vai mudar essa cor que está em azul. Na verdade, provavelmente ele vai mudar tudo que está em azul, né? Porque a gente só falou mude a cor azul para verde. Então, é exatamente isso que ele diz. Ó, vou atualizar o sistema de cores de azul para verde corporativo. Prontinho, olha só, ele disse que mudou as cores de azul para verde, e é exatamente isso que ele fez. Ele mudou aqui a cor que estava aqui embaixo também, mudou aqui desse nosso menu superior, né? E, enfim, qualquer alteração que você quiser fazer, inclusive nas páginas que ele criou aqui, tá? E ficou muito bacana, né? Porque ficou até responsivo, olha só, se a gente clicar aqui em cima, a gente consegue ver a visualização
né, de alguém que estiver no telefone acessando nossa plataforma, né? Então eu vou voltar aqui para a visualização de desktop mesmo, e, né, a gente consegue ver que ficou bem bacana a nossa aplicação, a gente pode melhorar. Porém, eu acho que um próximo passo que a gente pode dar, né, e a gente tem um pouquinho mais de complexidade, é a gente ter um back-end integrado. O que seria um back-end, né? Isso tudo que você está vendo é o chamado front-end. É exatamente a parte da frente, né, que é o que a gente vê. Porém, os dados, né, da nossa aplicação, como o nome do funcionário, os departamentos, né, da nossa empresa, todos esses dados, eles ficam armazenados em algum lugar. Por enquanto aqui tem alguns dados, mas eles não estão salvos em nenhum lugar. Eles fazem parte da estrutura do seu site. Mas essa não é a forma correta. A gente precisa puxar de algum banco de dados todas essas informações. E para isso a gente vem aqui no nosso chat novamente. E agora a gente vai pedir para o chat que eu quero integrar uma base de dados para utilizar dados reais na nossa aplicação. Então eu escrevi exatamente isso: integre com o back-end para eu ter dados reais da minha aplicação. E aí já veio uma dica que é super bacana, tá? Sempre que você precisar fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, construir uma base de dados, ou fazer alguma alteração nesse chamado back-end, você clica nesse modo chat aqui e envia. O que esse modo chat faz? Basicamente, ele não faz algo para a gente assim que a gente pede. Vocês lembram aqui em cima que eu falei, mude a cor de azul para verde? Então ele falou, ok, e mudou. Pronto. Só que agora, com o nosso modo chat ligado, ele primeiro vai traçar um plano, ele vai de fato entender, vai responder para a gente, inclusive, qual o plano ideal para a nossa aplicação. E só no final, depois que ele já desenhou tudo, olha só, que a gente já vai rever, ele dá a opção da gente implementar ou não o plano que ele traçou para a gente. Isso faz com que a gente tenha muito mais assertividade nos nossos prompts e, no final, economize bastante crédito, né? Porque se a gente fizer a coisa errada aqui agora, a gente só vai ver depois quando a nossa aplicação começar a travar bastante. Bom, então o plano que ele traçou foi, primeira coisa, vamos conectar com o Lovable Cloud, né? O nome dessa plataforma aqui é Lovable e o Lovable Cloud nada mais é do que o back-end da nossa aplicação feita aqui dentro do Lovable, que ele vai ficar inclusive nessa nuvenzinha, olha só, Lovable Cloud aqui que vão estar organizado todas as tabelas da nossa aplicação. Depois ele diz a estrutura do nosso banco de dados, né? Você não precisa pensar muito nisso por agora. Basicamente ele só está falando o que a gente precisa ter na nossa base de dados para que a nossa aplicação ela esteja organizada. Então, obviamente, a gente vai precisar do nome dos funcionários, dos e-mails, de qual que é o departamento, qual que é a posição, enfim, é basicamente essas informações e essa estrutura que ele está criando aqui. Aí depois política de RLS, que é uma parte mais de segurança, enfim. Eu acho que nesse primeiro momento não faz muito sentido você ter contato nisso, mas é uma parte que é super importante da sua aplicação, caso você queira lançar ela de fato no mercado. Enfim, depois uma parte mais de componentes, mas é o planejamento que eu já dei uma revisada e agora eu vou implementar o plano porque eu estou satisfeito com o que ele traçou para gente. Bom, então nesse momento ele vai pedir só uma autorização, né, e eu vou permitir para que ele possa de fato integrar a nossa aplicação com o Lovable Cloud. E nesse momento, você lembra daquela estrutura que eu falei de quais dados que vão ser necessários ter na base de dados? Ele vai começar a construir essa base de dados com cada ponto, né, necessário, com cada coluna, por exemplo, uma coluna para nome, uma coluna para e-mail, uma coluna para telefone. Toda a estrutura do nosso back-end, ele agora está pedindo permissão para que ele possa criar, né? E que de fato, depois que a gente for colocar algum dado na nossa aplicação, eles estejam muito bem organizados no nosso back-end. Bom, então olha que incrível, ele disse que já está tudo funcionando, então vamos fechar aqui essa aba do nosso chat e como você pode ver, ele manteve aqui todas aquelas informações que eram fictícias, exatamente para caso a gente queira deletar, né, a gente possa deletar mais para frente. E agora aqui em cima, nessa nuvenzinha, a gente tem toda a nossa base de dados totalmente estruturada. Se a gente ver aqui em database, né, que é base de dados em inglês, a gente tem aqui a tabela de employees, né, que é de empregados. Então a gente clica, cada empregado que está registrado lá, a gente tem o nome, o e-mail, o telefone, a posição, o departamento, todas as informações que a gente precisa para gerir, que é exatamente o principal objetivo, né, que a gente colocou lá no primeiro prompt, os nossos funcionários. Vamos tentar então adicionar mais um funcionário aqui. Vamos clicar aqui em adicionar funcionário e vamos colocar aqui o Rafa Voz aqui dentro. Já preenchi tudo aqui e vamos clicar em adicionar o funcionário. É só funcionário adicionado, a gente já consegue ver ele aqui. Vamos lá na nossa base de dados, que é exatamente essa nuvenzinha, né? Olha só, a gente já tem a linha aqui do nosso funcionário novo, que é o Rafa Voz. Realmente muito legal, né? Aqui a gente tem uma formatação diferente, a gente poderia melhorar isso na nossa aplicação, né? Para ele sempre colocar no mesmo formato. Mas realmente ficou incrível, a gente já conseguiu criar a nossa aplicação
e deixar aqui com uma cara super bacana. Então, uma ferramenta realmente super completa, onde agora a gente já consegue gerir os nossos funcionários. O próximo passo, você poderia publicar essa sua aplicação, né? E para isso é só você clicar aqui em cima em Publish e simplesmente clicar em publicar, né? Se estiver escrito em português, você publicar, ou então em Publish em inglês. E aí você clica. Agora que já está publicado, né, a gente só precisa compartilhar esse link. Olha só, eu vou abrir esse link em outra aba e a nossa aplicação ela já vai estar aqui. A gente pode compartilhar esse link com os nossos amigos. Agora a nossa aplicação então já está no ar. Se você quer aprender a colocar um domínio personalizado aqui, também para não ter esse nome esquisito aqui com Lovable do lado, eu vou deixar um vídeo que eu fiz exatamente isso aqui em cima para você. Mas também é um processo super fácil, assim como todo o processo que a gente fez por aqui. Mas então agora você conseguiu criar a sua aplicação e realmente foi um processo totalmente simples, né? Você viu como foi fácil, a gente não precisou mexer em código, como eu prometi lá no início desse vídeo, em nenhum momento. É exatamente essa beleza do Lovable. Aqui embaixo que tipo de aplicação que você já criou com o Lovable, eu realmente quero saber o que vocês estão construindo por aí. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Nesse canal, como eu falei anteriormente, você vai aprender muito sobre o Lovable e com certeza vai ser um prazer ter você por aqui.